Boa tarde a todos, estamos de volta, agora com a presença do Luiz Oliveira e do Paulo Clini, da Pinco e da Western. Continuamos aqui na nossa super live de investimentos internacionais. Poxa, quem tiver, aliás, já adiantando, quem quiser mandar pergunta aqui, fica à vontade dentro tanto do chat do YouTube, quanto do nosso chat interno aqui para os clientes da matriz da XP, tá? Que a gente vai responder aqui ao vivo. Paulo, Luiz, muito obrigado pela presença. É ótimo ter vocês aqui com a gente. Engrandece muito o nosso evento, a presença de vocês, como das gestões que vocês representam, né? Tanto o Western quanto o Pinco são duas das maiores gestoras do mundo. Quem quer começar falando? Luiz, vamos por você, pela ordem alfabética aqui? Pode ser, Paulo? Pode. Então tá bom, vamos lá. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, um enorme prazer estar aqui hoje. Fernando e XP, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Acho que o momento nunca foi tão oportuno, né, com o Selic uma taxa tão baixa assim. Os investidores precisam de oportunidades para diversificar suas carteiras, e mais do que isso, para ganhar dinheiro também, né? Investir no exterior não é só para diversificar a carteira, mas para ganhar dinheiro também. Então, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Luiz, quer falar um pouquinho, dar uma introdução aqui para o pessoal que não te conhece, que já ouviu falar da Pinco, mas que também não te conhece, falar um pouquinho do seu background e também da Pinco, fazer uma apresentação aqui? Claro, perfeito. Deixa eu falar rapidamente sobre a empresa. Bom, basicamente, eu sou responsável pela Pinco aqui no Brasil, me juntei à companhia em 2012, quando a companhia resolveu abrir operação aqui no Brasil. A Pinco é uma gestora global de recursos, fundada em 1971, então tem 49 anos de existência, vamos completar meio século no ano que vem. A gente tem atualmente 17 escritórios no mundo, em 13 países, e 1,78 trilhões de dólares em ativos sob gestão, né? Quando você multiplica aí pelo câmbio atual, vamos dizer 5, dá mais ou menos aí quase o dobro do tamanho da indústria de fundos no Brasil, né? E não vamos menosprezar a indústria brasileira, né? A indústria brasileira é uma das 10 maiores do mundo, né? Então a Pinco tem uma relevância muito grande no mercado internacional, e a gente é uma casa conhecida como uma casa de renda fixa, né? O nosso DNA acaba sendo renda fixa. Óbvio que renda fixa é um termo muito genérico, isso vai desde a parte de treasuries, ativos de altíssima segurança, títulos do governo americano, por exemplo, passando por crédito corporativo, passando por crédito estruturado, mas enfim, a gente acaba navegando todo esse espectro aí de renda fixa, né? Atualmente a gente tem aproximadamente 2.800 profissionais, é uma empresa relativamente enxuta para o tamanho, para a quantidade de ativos, e temos milhões, literalmente milhões e milhões de clientes espalhados no mundo como um todo, né? Os nossos clientes, eles vão desde fundos soberanos, fundos de pensão, investidores institucionais, endowments, até pessoas físicas, né? E a nossa ideia aqui no Brasil é trazer esse nosso expertise, essa nossa experiência que a gente tem lá fora para o investidor aqui no Brasil, através de veículos que eles conseguem acessar muito facilmente através da XP. Do meu lado pessoal, eu sou engenheiro de formação, ninguém é perfeito, eu sei que tem vários engenheiros no mercado financeiro, entrei no mercado financeiro já depois de 4 anos de formado, trabalhei, até como curiosidade, por 4 anos com projeto de usinas hidrelétricas, projetei algumas usinas hidrelétricas aqui no Brasil, depois resolvi fazer uma mudança de carreira, sou engenheiro pela Poli, tenho mestrado pela Poli, tenho algumas certificações de mercado financeiro também. Legal, Luiz, obrigado pela introdução. Paulo, bola está contigo. Boa tarde a todo mundo. Bem-vindo a mais uma super live, né? Que você já participei de algumas aqui. Exatamente. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. É sempre um prazer bater um papo com vocês. A forma como vocês conduzem esses bate-papos são sempre bem enriquecedores. Eu entendo que quem está ouvindo aí sempre sai com alguma coisa a mais. É bem bacana. Parabéns pela iniciativa. Eu vou me apresentar aqui. Alguns já me conhecem, outros não me conhecem. Meu nome é Paulo Clini. Eu sou responsável pela área de investimentos da Western Asset aqui no Brasil. Eu sou economista de formação, como o Luiz falou, todo mundo tem o seu probleminha ali. Eu sou economista de formação, com mestrado em economia também. Trabalho no mercado financeiro
já há um bom tempo, desde o início da década de 90, desde 91. Então, já tenho aqui uma longa carreira no mercado financeiro, especificamente na área de gestão de recursos. Eu trabalho desde 1995, né? Já passei por áreas de renda fixa local, renda variável local. Mais recentemente eu sou responsável, é uma questão de um pouco mais de 10 anos, eu sou responsável por toda a área de investimentos da Western Asset aqui no Brasil. Para quem não conhece a Western Asset também é uma empresa global, né, nos moldes muito parecidos com o que o Luiz comentou sobre a Pinco, né? Ela é um pouco menor que a Pinco, obviamente a Pinco é uma das maiores, a Western, apesar de não ser tão grande quanto a Pinco, também é uma das maiores do mundo, tem um pouco menos de $500 bilhão sobre gestão, basicamente em renda fixa, também espalhados por escritórios no mundo. A gente tem escritórios, obviamente a matriz é nos Estados Unidos, é na Califórnia, como a Pinco também, né, é na Califórnia, mas nós temos escritórios em Londres, em Zurique, na Ásia, espalhado por Tóquio, Singapura, Hong Kong, Austrália, enfim, é uma casa que tem uma amplitude global, que ajuda muito na gestão de portfólios globais. Aqui no Brasil, especificamente, a Western é uma das maiores gestoras independentes. Nós temos um pouco mais de 45 bilhões de reais sob gestão aqui no Brasil. No Brasil, temos um leque completo de produtos, né, que vai desde o renda fixa local até equities, até, né, estratégias de retorno absoluto em equities, passando, obviamente, por um segmento que a gente olha com muito bons olhos, que é o segmento exterior, né? Eu acho que a gente vai ter a chance aqui de conversar um pouquinho mais durante essa hora aqui sobre o que é investir no exterior, mas aí é uma gama infinita de oportunidades que está só se abrindo para o investidor local, né? Mas com isso eu vou parar um pouquinho aqui e deixar as perguntas aparecerem para a gente ir batendo papo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado também, Paulo. Quando eu olhar para cá, tá? É porque essa coisa de home office, a gente tem duas telas aqui. Eu consegui colocar duas telas aqui na minha sala, então quando eu estou olhando para aqui é porque eu estou olhando o chat, tá? Eu não estou ignorando ninguém, pelo contrário. Acho que antes de mais nada, o pessoal está começando a boa tarde aqui. Acho que seria legal explicar para os clientes a diferença, e para quem está acompanhando a gente, a diferença da renda fixa no Brasil e no exterior, né? Aqui a gente é muito apegado ali ao CDI, a gente vê a Selic na mínima, etc e tal, e, poxa, querendo ou não, a parte de crédito privado, né, ela é ainda muito pouco desenvolvida no Brasil comparado com o resto do mundo, né, comparado com o exterior. Vocês podem aprofundar um pouquinho essa questão de falar a diferença dos fundos de renda fixa e crédito privado aqui do Brasil para os fundos internacionais, que eu sei que tem bastante coisa, né? Eu posso começar? Eu posso começar. Vamos e depois, Luiz, você complementa aqui. Eu acho que assim, quando a gente pensa a profundidade do mercado de renda fixa global, é algo que não tem realmente um paralelo no mercado brasileiro, né? E aqui eu acho que é um ponto, talvez antes da gente falar sobre renda fixa global, um ponto que eu acho importante a gente desmistificar aqui, é que renda fixa global vai muito além de você comprar títulos do governo lá fora, títulos do governo americano, títulos do governo alemão lá fora. É muito mais do que isso, é muito mais diversificado do que isso, né? Porque eu entendo que às vezes tenha uma certa reação inicial, dizendo, mas por que eu vou investir em renda fixa global num ambiente onde os juros lá fora, a Selic aqui está baixa, com certeza, mas lá fora está zero, né? Então, por que diabos faz sentido eu comprar uma estratégia cujos retornos lá dos títulos estão próximos de zero, né? E eu acho que esse aqui é o primeiro
ponto que a gente tem que desmistificar, né? Esses fundos, principalmente os que são oferecidos no mercado local, eles vão muito além dessa questão de investir puramente em títulos soberanos, né? Que realmente estão com taxa de juros absolutamente baixas, até para padrões históricos deles lá, né? Então, o que eu vejo de grande vantagem nesses produtos que eu estou falando, que são de renda fixa, mas são de renda fixa diversificados, lá fora, em geral, a gente classifica isso com um nome pomposo, né, que chama Unconstrained Fixed Income. Basicamente, qual é a característica desse, né, o nome é pomposo, é bonito, mas eles funcionam basicamente como um multimercado local de renda fixa, só que com uma capacidade de diversificação incomparável a qualquer multimercado local. Isso por quê? Porque você tem a capacidade, esses produtos têm a capacidade de fazer uma rotação entre classes de ativos que não existe no Brasil. Então, só pegando o mercado americano, tá? Então, produtos desse tipo têm capacidade de investir em títulos soberanos, claramente tem. Se for parecer interessante, eles têm essa oportunidade, mas não têm a obrigação de fazê-lo. Mas eles podem investir, por exemplo, num mercado que é gigantesco, que aqui no Brasil praticamente inexiste, que é o mercado de mortgage-backed securities, é o mercado de hipotecas, né? E aí tem o Agency Mortgage-Backed Securities, que são as hipotecas originadas por agentes quase soberanos. E tem o Commercial Mortgage-Backed Securities, que são hipotecas de imóveis comerciais. Eles têm a capacidade de investir em fundos de high grade, ou agora o Fed recentemente, a gente pode depois, ao longo desse bate-papo, comentar um pouquinho como é que o Fed está olhando o mercado de crédito, mas eles podem comprar papéis de boa qualidade de crédito nos Estados Unidos, eles podem comprar junk bonds, papéis high yield, papéis de alto, de qualidade de crédito um pouco mais baixo, mas de retorno esperado mais alto. Eles podem diversificar para a Europa, para a Ásia, para países emergentes, podem correr risco de moeda. No final, quando você olha, e esses mercados são todos mercados de trilhões de dólares, com uma liquidez diária que é muito maior do que a liquidez da bolsa aqui dentro. Então, na verdade, quando a gente fala de renda fixa global, eu acho que o primeiro mito que a gente tem que desmontar é isso não significa investir em títulos soberanos somente. E significa, na verdade, você ter a capacidade de diversificar em classes de ativos que não tem correlação nenhuma com o mercado local. Então, eles têm um poder de diversificação sensacional e que tem uma liquidez que são múltiplos da liquidez que a gente tem em qualquer mercado conjunto no mercado local, né? Então, essa acho que é uma grande vantagem, uma grande diferença que existe aqui. Você tem uma diversidade. Eu citei aqui alguns mercados onde esses produtos podem ter alguma exposição, né? O Luiz certamente vai citar outros que eu esqueci aqui, mas essa acho que é a grande diferença, né? E eu acho que do ponto de vista de construção de portfólio, a vantagem é que essas classes de ativos têm uma correlação muito baixa com os ativos no Brasil. Portanto, você tem uma capacidade de gerar retornos interessantes e uma correlação baixa, então você ajuda a diversificar muito o seu portfólio. Perfeito. Vamos, Luiz? Difícil adicionar alguma coisa em cima do que o Paulo falou, né? Eu acho que a resposta dele foi bastante completa. Parabéns pela resposta, Paulo, mas eu acho que tem alguns tópicos aqui que eu gostaria de acrescentar. Acho que o Paulo tem toda a razão ao falar, né, que o investidor tem essa percepção, poxa, taxa de juros, o Brasil sempre foi a Disneylândia de juros, né? Juros muito altos, por que eu vou investir no exterior, né? Acho que o investidor está com a pergunta errada. Ele deveria fazer a pergunta, por que não, né? Mesmo quando os juros aqui no Brasil eram muito altos, né, com CDI a 14, tanto a Western quanto a PINCO e outras gestoras lançaram fundos com proteção cambial aqui, e vários desses fundos conseguiram entregar retornos consistentes acima do CDI aqui no Brasil, né? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, né? O pessoal questiona muito se os gestores de multimercados vão conseguir entregar retornos daqui para frente consistentes, dado que os juros estão baixos, né? Isso não é novidade nem para a Western, nem para a PINCO, nem para nenhum gestor internacional. A gente está fazendo gestão de recursos com taxas de juros próximas a zero, questão de 13 anos. 13 anos, desde 2008, 12 anos. Então, assim, isso é o nosso dia a dia, né?
Acho que é importante mencionar, o Paulo falou bastante sobre setores, diversificação de setores, geografia e ativos dentro da renda fixa. Acho que é importante lembrar um pouquinho do dinamismo, né? Vamos pegar uma comparação aqui com bolsa. Quantas ações existem no Brasil listadas? O Paulo sabe isso melhor do que eu, mas deve ter umas 400, mas com liquidez mesmo, vamos dizer umas 100, né? Quando você 120. Compara isso, 100, 120, né? Quando você compara com os Estados Unidos tem mais ou menos 5 mil ações listadas, né? Então vamos dizer assim, Estados Unidos é pelo menos 10 vezes maior, né? Na renda fixa, a proporção é muitas vezes maior, é muito maior do que 10 vezes, né? E por que isso? Porque várias empresas emitem dívida, mas não emitem ações. E por que elas emitem dívida? Porque elas precisam do dinheiro, porque tem benefício fiscal, ela consegue lançar ali o imposto o juros que ela paga como dedução de imposto, né? Então é eficiente para as empresas fazerem isso. Então, empresas ao redor do mundo inteiro fazem emissão o tempo todo. E essas emissões, diferente do mundo de ações, né, que você faz uma emissão de ação e aquela ação é perpétua, a menos que a empresa deseje fechar o capital, aquela ação é perpétua. No mercado de renda fixa, isso é um mercado extremamente dinâmico. A empresa emitiu fez uma emissão hoje, daqui 5 anos, né? Daqui 5 anos, provavelmente ela vai rolar com outros termos, com outras garantias, com outros yields, né? Ela pode fazer uma emissão com garantia, ela pode fazer uma emissão sem garantia, pagando um prêmio maior. Ela tem muita flexibilidade para fazer isso. Então, você pega um número muito maior de empresas que estão fazendo emissões e, além disso, estão fazendo isso o tempo todo, né? E isso dá uma oportunidade para gestores experientes como a PINCO de adicionarem retornos consistentes ao longo do tempo, né? As estratégias unconstrained ou as estratégias mais amplas, né, que o Paulo estava mencionando, elas têm muitas ferramentas para ganhar dinheiro, né? Por exemplo, ela pode ganhar dinheiro com taxa de juros, né, que é a duration que a gente fala, né, no jargão técnico de mercado. Ela pode ganhar dinheiro relacionado com taxa de juros no posicionamento da curva de juros. Ela pode ganhar dinheiro com opcionalidade, tem vários papéis que tem opcionalidade dentro. Ela pode ganhar dinheiro com crédito, ela pode ganhar dinheiro com moedas, ela pode ganhar dinheiro no relative value, eventualmente comprando um papel senior e shorteando um papel mais subordinado. Ela tem muita ferramenta para fazer. É claro, o investimento exige tempo, dedicação, experiência, e essas gestoras podem trazer isso, são gestoras de 20, 30, 40, 50 anos que estão disponíveis hoje no mercado brasileiro. Acho que a questão do dinamismo do mercado de renda fixa internacional nem se compara com o mercado brasileiro. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui, pelo menos do nosso ponto de vista, a gente é uma empresa global que a gente pode literalmente investir em qualquer lugar do mundo, né? Você pega o caso do PINCO Income, você tem 3, 4 mil papéis dentro da carteira dele, para você ter uma ideia, tá? Então, assim, efetivamente a gente pode investir em qualquer lugar do mundo. Quando você compara o mercado lá de fora, por exemplo, no setor de crédito, com o mercado aqui no Brasil, do nosso ponto de vista, o setor de crédito no Brasil ele é mal precificado. Você, como investidor, você está recebendo um prêmio muito pequeno pelo risco de crédito, um prêmio pequeno pelo risco de liquidez, a gente sabe que o mercado aqui é pouco líquido, e pelo risco de duration, né? Quando você vai lá para fora, as empresas normalmente, é um mercado muito mais competitivo, elas têm que pagar prêmios muito maiores, porque senão ela não consegue colocar o papel. Você pode pegar empresas brasileiras, compara empresas brasileiras emitindo aqui no Brasil e empresas brasileiras emitindo lá fora. Em geral, lá fora ela tem que pagar muito mais prêmio. Por quê? Porque são empresas de Brasil, você tem uma percepção, infelizmente, que ainda é um país emergente, você tem uma percepção maior de risco, e elas têm que ter um mercado muito mais competitivo. Então, uma Vale do Rio Doce, quando ela emite lá fora, ela paga mais prêmio do que ela paga aqui para o brasileiro. E por quê? Por causa da dinâmica do mercado. Você tem aqui no mercado brasileiro muitos compradores, você tem uma indústria de assets gigantesca, você tem fundos de pensão, você tem o mercado de PGBL, VGBL, que é gigantesco, você tem private bank, você tem a XP arrebentando com o mercado aí, crescendo de forma incrível, e por outro lado você tem poucos emissores. Isso daí favorece o emissor, ele consegue emitir com uma taxa mais baixa. Lá fora a competição é diferente, então o mercado também muito mais eficiente. Falei demais, deixa eu parar aqui um pouquinho para ver se você tem algum comentário, alguma... Tá ótimo, foi um ótimo complemento para o que o Paulo já tinha iniciado ali. Já apareceu uma primeira pergunta aqui, interessante, ele chama Paulo também, tá? A pergunta, deixa eu só aproximar aqui, que eu tô um pouquinho cego, mas a pergunta é, a renda fixa internacional também tem volatilidade? E acho que essa é uma pergunta muito legal, fazendo um paralelo, eu tô no XP há 4 anos, e lá atrás, né, 3 anos atrás, que a gente tinha poucos fundos
fundos internacionais, né, na plataforma, os clientes eles ligavam e falavam assim, pô, mas o fundo de renda fixa aqui, que ele tinha algum fundo internacional, pô, ele tem volatilidade. Eu falei assim, a renda fixa lá, ela não é fixa, ela se mexe. E, poxa, ironia do destino, né, com essa questão de coronavírus, todo mundo viu que a renda fixa no Brasil também se mexe, né? A renda fixa aqui pela primeira vez se mexeu, o pessoal viu que não é mais aquela linha reta. Vocês querem explicar um pouquinho mais do conceito em si, tanto local, que agora o pessoal viu que finalmente se assemelhou um pouquinho mais ao mercado externo, e também aprofundar um pouquinho essa questão? Quer começar, Luiz? Sim, claro, começo sim. Bom, basicamente o Brasil, a gente usa muito no mercado financeiro, talvez fora também, a expressão jabuticaba, né? Jabuticaba é uma fruta que existe só no Brasil, algo bem peculiar. A gente usa essa analogia para dizer quando você tem algo que é muito peculiar de Brasil, que é uma jabuticaba. Renda fixa sem volatilidade é uma jabuticaba, né? Renda fixa, ela tem que ter volatilidade, né? Como eu estava mencionando, aqui no Brasil, você tem um imbalance entre oferta e demanda, principalmente você pega o segmento de crédito aqui no Brasil, você tinha muita gente querendo comprar e poucos vendedores, né? Isso faz com que os prêmios saiam muito apertados, né? Prêmios muito, não remunerando, pelo menos do nosso ponto de vista, o risco de crédito, de liquidez desses papéis. E como esses papéis trocam pouco de mão, não tem tanta liquidez, ele é praticamente acruado, todos os juros ele é acruado dia a dia. Então ele vai como se fosse uma linha reta, né? Até que acontece algum movimento de compra e venda no mercado, fala assim, opa, esse papel que eu achava que valia 100, ele foi negociado a 98. Então, talvez o preço de mercado dele é 98. E isso você é obrigado, por regulação, a marcar a mercado, né, que é fazer essa conta de quanto isso vale no seu portfólio, pelo valor que foi negociado, né? Então, no Brasil, você tinha essa peculiaridade que, graças a Deus, você está começando a entrar num momento mais natural de ter volatilidade. Então, é natural você ter volatilidade no mercado de renda fixa, tá? Isso acontece porque as taxas de juros sobem e descem, porque os spreads de crédito, né, esses prêmios que você recebe, eles abrem e fecham. Então, isso é completamente natural acontecer. O mercado local que era uma distorção, tá? Perfeito. Paulo? Na verdade esse é um bom ponto, né? Se você eu costumo dizer que o mercado de renda fixa lá fora, ele é muito semelhante ao mercado de equities, de ações, né? Os mesmos drivers que afetam o preço de um papel de renda fixa, um bond emitido pela Apple, afetam o preço da ação da Apple. Obviamente, a ação da Apple tem uma volatilidade maior. Então, uma determinada notícia tem um impacto maior sobre o preço da ação, mas também tem o mesmo impacto sobre o preço do bond, né? E como lá, e aqui também isso, né? A regulação força que você marque a mercado todos os ativos, você tem um comportamento na renda fixa muito parecido com a renda variável. Tendo dito isso, a volatilidade é menor, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo, aproveitando exatamente esse ponto. Isso se deve ao fato que existe uma liquidez muito maior lá fora? Certamente. Os mercados de crédito lá fora, e aí eu estou falando não só do mercado americano, tá? O mercado americano, obviamente, é gigantesco, são dezenas de trilhões de dólares de tamanho, né? Então, realmente, a liquidez é algo incomparável ao que a gente tem aqui. Mas o mercado europeu também é bastante líquido, o mercado asiático é também líquido, né? O Japão é um emissor constante, a China agora tem empresas chinesas emitem bastante em hard currency, então também é um mercado bastante líquido. Então, quando você soma tudo isso, o Luiz comentou, é um mercado que é muito mais líquido do que o S&P, na média, né? Não é o ativo específico ali, aquele bond é mais líquido, mas na média é um mercado que tem um número de um volume de negociação diária muito maior até do que o próprio S&P. Então é um mercado realmente líquido, né? É um mercado onde você transaciona muito, então não tem muito, e aqui é um ranço que a gente viu no Brasil, e eu acho que tem muito a ver com a característica que o Luiz comentou inicialmente. No Brasil, você sempre olhava o mercado de crédito com uma cabeça buy and hold, né? Porque você tinha poucos emissores, você tinha uma carência de ativos, você, em geral, e eu estou no mercado aqui há um bom tempo para dizer isso, você comprava o papel e falava, bom, eu vou sentar em cima dele e vou até o vencimento. E nunca tinha, não era usual você ter na cabeça, você fala, pô, isso aqui eu vou comprar porque
eu acho que ali na frente vai sair uma notícia positiva e o preço deste papel de renda fixa vai melhorar. Né? Não era esse o driver, não era até alguns anos atrás. Mas, recentemente, o mercado brasileiro está mudando, graças a Deus, está se tornando um mercado mais normal. Mas lá fora, eu acho que isso já é uma norma há décadas. Né? Às vezes, umas estratégias que a gente está implementando no nosso fundo do Macro Strategies é uma estratégia que a gente chama de Falling Angels. O que é o Falling Angels? São empresas que tinham um grau de investimento antes da pandemia e que por conta da pandemia foram rebaixados para um grau abaixo, né, o grau de non-investment grade. Né, e que a gente entende que assim que passar a pandemia, você reestruturar, elas têm a chance de sofrer um upgrade e ter o rating delas elevados de novo, voltar para ser investment grade. Então você aproveita agora, você compra esse papel, não é porque você vai querer manter o papel para o resto da sua vida, é basicamente porque você tem a visão de que o preço do papel hoje está depreciado, e que assim que a pandemia voltar, a receita voltar e ele eventualmente sofrer o upgrade que a gente acredita que vai sofrer, o preço vai subir e aí você vende lá na frente. Né? Esse tipo de estratégia dá um dinamismo para as carteiras de renda fixa, que é muito semelhante ao que a gente vê em renda variável. Né? Hoje o gestor de renda variável diz, eu estou comprando o papel, até porque não tem vencimento, né? Para quê? Porque lá ali na frente eu me desfaço se for necessário, se o preço chegar no que eu acho que é o preço justo, não tenho nenhum problema em me desfazer do ativo. A renda fixa é exatamente o mesmo tipo de conceito. Né? E aí, óbvio que isso traz alguma volatilidade, mas a diferença é, como os papéis de renda fixa têm um vencimento, eles tendem a ter uma volatilidade um pouco menor. Então, a mesma notícia afeta o preço da ação da Apple diferente de um bond da Apple. Então, para voltar à sua questão inicial, óbvio que o que a gente acaba vendo é que a renda fixa tem volatilidade, mas ela não é a volatilidade da renda variável. O que, na minha visão pessoal, é uma boa entrada para quem não está acostumado a investir no exterior. Né? Porque eu me coloco, às vezes, no sapato do investidor local que estava acostumado a investir no CDI, com volatilidade zero, e fala, agora aí a XP está falando, eu preciso diversificar tal, e eu tenho que sair lá comprar um fundo de ações lá nos Estados Unidos. Então você sai de um negócio que tem volatilidade zero e dá um salto para um papel que tem volatilidade para um mercado que tem volatilidade de 15% ao ano, mais a volatilidade da moeda. Né? O que a XP oferece, por exemplo, na plataforma, são produtos intermediários, que têm o efeito de você diversificar em relação à questão local, e a volatilidade não é os 15, 20 de uma bolsa, mas é mais alguma coisa entre 5, 6, 7, 8. De novo, é muito mais parecido com um multimercado local, em termos de volatilidade, do que um fundo de renda variável, mas certamente não é um fundo de CDI. Perfeito, legal. Muito boa a explicação também. Deixa eu ver aqui. O Juliano, a gente já entra aqui, tá, para falar quais são os fundos disponíveis, tanto da Pinco quanto da Western, Juliano. A gente entra daqui a pouquinho para comentar. Mas tem uma pergunta aqui interessante. Deixa eu só achar ela de novo aqui. Cadê? Tá aqui. A pergunta é a seguinte: com a taxa de juros cada vez mais baixa no Brasil e próxima do mercado internacional, faz sentido eu ter toda a minha parcela de renda fixa lá fora? Eu posso começar, Luiz, depois você... Pode começar, daí na próxima o Luiz começa, vamos lá. A gente vai invertendo aqui. A resposta é não. Eu acho assim, primeiro porque, na verdade, da mesma maneira que a gente está dizendo aqui que renda fixa internacional, global, não é investir em títulos do Tesouro, vai ficar mais claro no Brasil nos próximos anos que investir em renda fixa local também não é comprar uma LFT. Né? Não é comprar. Então, essa primeira ponto, quer dizer, a renda fixa no Brasil vai mudar.
né? Essa renda fixa que a gente pensa que é só atrelada ao CDI, ela vai mudar ao longo do tempo. Então tem aqui uma lição de casa, e a XP tem uma ampla gama de produtos dentro da casa dele de renda fixa local que vão muito além de fundos só ligados ao CDI. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: você é um investidor local, você tem uma parte do seu passivo, né, dos seus compromissos ligados em reais. Então, faz sentido você ter uma parcela da renda fixa local. E terceiro, a renda fixa local traz risco. Então, você tem passivos em real, você está tentando sair para o mercado global, mas não quer dizer que você só vai ter ganhos. Você pode ter perdas também ao longo do tempo ou no meio do caminho, né? Então, você tem que ser cuidadoso em fazer esse movimento. Um ponto que eu sempre faço é: olha o mercado americano, né? E uma grande vantagem que a gente tem aqui é que a gente, às vezes, não precisa inventar a roda. É só olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Faz 10 anos, 12, na verdade, né, Luiz? Que os juros lá nos Estados Unidos está próximo de zero. Teve ali um momento pequeno do tempo onde o Fed subiu os juros, mas logo desistiu, já voltou e rapidamente voltou para zero. Basicamente são 12 anos com um intervalo muito pequenininho de juros zero. A renda fixa lá fora sumiu? Né? Não sumiu. Né? Óbvio que teve uma migração parcial para o mercado de equities lá fora, mas a renda fixa continuou sendo um mercado gigantesco e líquido, né? Por quê? Porque o investidor entende que tem lá a renda fixa local para o investidor estrangeiro joga um papel importante na carteira dele. O mesmo eu acho que vale para o investidor local, né? Eu acho que o ponto que a gente vai ter que pensar aqui é: faz sentido ter investimento no exterior, em renda fixa? Faz todo sentido, né? Tendo dito isso, ter 100% da exposição em renda fixa em ativos no exterior parece ser um movimento muito abrupto. Assim, olhando, obviamente, se você almeja se mudar do país e mudar fora, talvez faça sentido, mas se você entende que tem uma parte dos seus compromissos que ainda vão continuar ligados ao mercado local, faria sentido você ter uma parcela, ainda apesar dos juros baixos, na renda fixa local. Tendo dito isso, o que se entende por renda fixa local vai mudar. Então, acho que esse é o grande ponto que a gente vai ter que discutir numa outra oportunidade, né? A renda fixa papai e mamãe com volatilidade zero, essa realmente ela deixa de ser atrativa, mas tem outras alternativas que podem compensar aí um pouco a queda da Selic também, né? Que bom, né? Até antes do Luiz responder, é até bom a renda fixa ela deixar de ser ali a LFT, que daí mostra de fato que uma gestão ativa com uma equipe especializada realmente faz diferença no portfólio do cliente, né? Ali aquela coisa sem a volatilidade era muito, não fácil, né? Mas era tudo meio parecido. Agora com o desafio, as grandes casas, as grandes equipes, os grandes gestores, eles vão se sobressair. Luiz, quer completar o que o Paulo comentou? Eu acho que eu resumiria tudo o que o Paulo falou como o novo normal da renda fixa local, né? A renda fixa local daqui para frente vai ter grandes desafios aí, mas concordo absolutamente com a opinião dele. Acho que nenhum investidor tem que ter 100% dos ativos numa única classe, numa única região. Eu acho que cada classe tem um objetivo diferente no portfólio do cliente. Renda fixa, em geral, de altíssima qualidade, é para dar uma estabilizada no portfólio, para momento de correção, aquilo segurar o portfólio, para o cara ter uma geração de renda consistente. Renda fixa crédito já de mais risco é para dar uma pimentada, você tem um retorno um pouquinho acima das taxas básicas. Renda variável tem o objetivo de você crescer o teu portfólio já com horizonte lá de longo prazo, a gente sabe que tem volatilidade. Em geral, renda fixa e renda variável tem correlação negativa, então tem os dois no portfólio, uma coisa compensa a outra. Multimercado aqui no Brasil, os hedge funds lá fora são investimentos alternativos, tem esse nome, que em geral eles não têm um comportamento igual da renda fixa e da renda variável, né? Ele é um híbrido ali no meio, e acho que no final do dia o segredo é o investidor ter uma carteira balanceada, né? Qual o peso que ele vai ter em cada classe de ativo? Não sei, depende individualmente do objetivo de retorno do investidor, né, da sua tolerância a risco. Tolerância a risco tem a ver com a sua aptidão, tem gente que poderia correr risco, mas não se sente bem, e tem gente e tem também a capacidade. Às vezes
a pessoa, por mais que ela queira correr risco, ela não pode, porque ela tem alguma obrigação de curto prazo, etc. Então você tem que levar em consideração objetivo de retorno, tolerância a risco, tem que levar em consideração fase da vida que a pessoa está, etc. E isso os assessores da XP podem ajudar o cliente, né? Agora, faz todo sentido ter alocação no exterior, por diversificação, por aumento de retorno e para compor a carteira do cliente. O peso, acho que não é o meu papel, não é o meu trabalho dizer isso, depende muito caso a caso. Mas com certeza não é, por mais que eu gostaria, tá? Não é o caso de 100% no exterior. Eu até inverteria a pergunta, na verdade. E aí, para um investidor normal, que tenha, na verdade, um tempo para deixar os investimentos maturarem, faz o sentido a pergunta contrária, quer dizer, faz sentido deixar toda a minha renda fixa no mercado local? E aí a resposta também é não. Né? Então, a resposta é não para os dois extremos, né? Acho que não faz sentido ter tudo no exterior, mas também não faz sentido ter tudo no mercado local. Né? Eu acho que pegando um pouquinho o gancho do que o Luiz falou aqui, na verdade a resposta está no meio do caminho, né? E aí depende muito do perfil de risco, do horizonte de tempo de investimento de cada investidor, mas certamente os extremos não fazem sentido. Só para você permitir, Fernando, só para por favor, claro. Eu acho que essa questão de investimento no exterior, ela é muito nova no Brasil, né? Ela começou em outubro de 2015, quando a CVM, aí tirando o chapéu da CVM, fez uma modernização bastante grande na regulação, permitindo que fundos aqui pudessem investir até 100% no exterior, né? E o Paulo sabe disso melhor do que eu, sempre foi uma batalha dessas casas globais de trazerem estratégias que faziam sentido para o investidor no Brasil, né? O grande desafio que a gente tinha é que a gente competia com um maratonista que corria uma maratona por dia, que era o tal do CDI. Né? Você tem em finanças comportamentais, o pessoal, ele chama isso de efeito de ancoragem. Né? Efeito de ancoragem, o que é? Você tem uma referência ali e você está sempre olhando para aquela referência e fazendo comparação com aquela referência. Então, você está numa estrada dirigindo a 120 por hora, quando você entra na cidade, você percebe, opa, estou muito rápido, né? E aí você mas você estava com aquela ancoragem de 120 por hora. O brasileiro, ele estava com uma ancoragem de 1% ao mês, né? E o brasileiro vai ter que se ajustar. Então, assim, você tinha várias coisas que bloqueavam esse investimento no exterior, né? Uma delas era a taxa de juros, que é esse efeito de ancoragem. Segundo, era a questão da regulação que eu te mencionei. E terceiro, era o modelo de distribuição. E aí a XP, novamente, está fazendo um ótimo trabalho para democratizar investimento global para o investidor também, né? Então, assim, você pega esses três pilares e aí começa a fazer sentido, né? Os juros muito baixos, necessidade de diversificação, produtos, oferta de produtos através da XP, e aí começa a fazer mais sentido, mas todo mundo vai ter que repensar a carteira daqui para frente, né? Pensa o seguinte, investidor que tinha R$1 milhão investindo, ganhando 12% limpo de imposto de renda por ano, tá? Esse investidor tinha R$120 mil de juros, né, dá R$10 mil por mês. Hoje ele tem, você faz a conta aí, ele está ganhando R$25 mil sem tirar imposto de renda por ano. Então a renda caiu muito, então o investidor vai ter que repensar. Se ele depende daquilo para viver, se ele precisa de uma complementação de renda, se ele vai se aposentar daqui 10, 20, 30 anos, ele vai ter que reinventar a sua carteira. E aí que entra a importância de você ter um portfólio diversificado, né? Quando você compara investimento de brasileiro com investimento de americano, na média, e eu não estou falando, não é nenhuma recomendação aqui, tá? Mas na média, investidores nos Estados Unidos têm 60% em renda variável e 40% em renda fixa, na média. Aqui no Brasil você tem, por mais que a gente celebre aí que a B3 bateu o recorde de pessoas físicas, ainda é um número muito pequeno, e a alocação média não chega a 5%, 10%, na média. Claro que tem gente que tem muito mais, tá? Então, assim, as pessoas daqui para frente vão ter que repensar o novo normal da renda fixa local. Perfeito. E acho que aqui passa até pelo mercado em si se desenvolver também, né? Acho que até essa parte, poxa, lá fora 60% em renda variável é um universo gigantesco, né? Você tem muito mais opção, você consegue diversificar muito mais o seu portfólio. Teve um painel hoje de manhã que eles estavam falando, eram com as gestoras internacionais de renda variável. Daí estava o pessoal da Legg Mason, Wellington e Morgan Stanley. Eles estavam comentando que, poxa, o mercado no Brasil, se pensa em empresa de tecnologia, o que vem na sua cabeça? Né? Não tem, daí você pensa no mercado lá fora, só de cabeça isso mesmo, Paulo, você já começa a contar assim, você começa a pensar, já vem 5, 10, 15, que começa a surgir, né?
Aqui o Cláudio, ele até comentou, acho que referente à pergunta anterior, o caminho do meio serve para tudo nessa vida, inclusive investimentos, que é exatamente essa parte de você não ter 100%, né, a diversificação. Aqui tem uma pergunta do Sérgio, que ela está interessante, mas para a gente aprofundar um pouquinho daí em cada fundo, tá? O Sérgio pergunta assim, a XP só tem fundos para investir nos Estados Unidos? A resposta é não, tá, Sérgio? Primeiro, porque tem fundos para investir no Brasil, além, né? Mas fora os fundos que investem em Estados Unidos, provavelmente você deve estar falando de um fundo S&P, alguma coisa nesse sentido. Os fundos de renda fixa, e daí vocês podem até entrar um pouco mais no detalhe, tanto da Pinco quanto da Western, são fundos de renda fixa global, eu estou errado? Luiz, por favor. Então, correto. Tá bom, vamos lá, Luiz. Quer comentar um pouquinho, por exemplo, da diversificação do Pinco Income? Quantos países está a diversificação? Quais são as frentes? Tá, basicamente, o Income é uma estratégia que existe desde 2007, é provavelmente a estratégia de maior sucesso no mundo, mais popular do mundo, então, são 210 bi de dólares em ativos sob gestão, track record impressionante, né, o retorno histórico é impressionante, e é uma estratégia que ela foi criada com dois objetivos, né? A gente fez uma pesquisa de mercado para entender qual que era a demanda do investidor americano lá, quando a gente foi criar essa estratégia em 2007, e vai soar muito familiar para todos que estão ouvindo a gente aqui, né? Existia uma demanda muito forte de clientes rentistas. O que é cliente rentista? Aquele cliente que ele quer colocar o dinheiro no fundo e ele precisa viver daquela renda, né? Complementar uma aposentadoria, complementar um aluguel, ele precisa daquela renda para ele viver, né? Então a gente queria trazer uma estratégia que fosse atender essa demanda. Tem até uma questão demográfica por trás. Você tem todos os baby boomers, né? Pessoal que nasceu pós Segunda Guerra Mundial, se aposentando. O sujeito, quando se aposenta, ele não quer também ficar preocupado em que índice que ele vai investir, que produto que ele vai investir. Então, existia uma demanda muito forte de clientes rentistas e a gente também tinha uma preocupação muito grande em preservação de capital, né? O cliente, quando ele investe em renda fixa, embora você tenha renda fixa com risco e tudo mais, no final do dia, ele não espera uma perda permanente de capital na renda fixa. A renda fixa, teoricamente, é para dar segurança, para dar estabilidade, para dar geração de renda, etc., né? E aí a gente criou o Pinco Income em 2007 com esses dois objetivos, preservação de capital no longo prazo e geração consistente de renda. Mas como você gera renda consistentemente num ambiente de juros muito baixos, né? Só tem um segredo, você dar flexibilidade para os gestores. Então, em linha com a tua pergunta, ele é um fundo que literalmente ele pode investir em qualquer país do mundo. A gente deve ter ali 30, 40 países nos quais a gente investe em setores diferentes, então a gente pode investir na primeira divisão do crédito, que é o tal do high grade, ou grau de investimentos. A gente pode investir na segunda divisão do crédito, que é o mercado conhecido como alto rendimento, né? High yield, tem alto rendimento porque ele tem mais risco também. Ele pode diversificar em países emergentes, ele pode tomar um pouco de exposição a moedas. Aqui no Brasil, um dos veículos que a gente tem é redeado, então você não tem a exposição dólar versus real, mas lá fora ele pode fazer alguma coisa. E é um fundo que tem mais de 3 mil papéis na composição, tá? Então, assim, é um produto extremamente bem diversificado. Ele pode investir em crédito estruturado, o Paulo falou rapidamente no começo sobre crédito estruturado. Então, é realmente um produto que tem esses dois focos e que pode investir em diversos países. Naturalmente, hoje a gente tem uma pequena preferência para os Estados Unidos, mas a gente tem um pouco de alocação em alguns países emergentes também, tá? E preferência dos Estados Unidos vis-à-vis os países desenvolvidos, né? Porque a situação, por exemplo, fiscal dos Estados Unidos, ela é menos pior do que de Europa, por exemplo, tá? Então, claro, a gente tem alguma coisa de Europa, tem vários países ali, mas hoje a gente prefere um pouco mais dos Estados Unidos. Mas, enfim, é um produto extremamente diversificado. Legal. Paulo? Não, na verdade, a beleza desses produtos é você não ter, e eu estou falando aqui dos produtos que são oferecidos na linha do Pinco Income e da Western Asset Macro Strategies, são produtos que não têm uma pré-alocação definida, porque eles não seguem um benchmark, né? E aí talvez um pouco a pergunta, eu esqueci o nome do investidor, enfim, que a pessoa fez,
Talvez ele estava lá preocupado porque ele vê lá um fundo com benchmark, e o benchmark em geral tem pré-alocações definidas, né? Mesmo que seja um benchmark global, você tem lá 50% é Estados Unidos, 30% em ações, por exemplo, 30% é Europa, 20% é Ásia, né? Então você fala, pô, olha, o produto tem uma cara, né? Esses produtos de renda fixa que a gente tá comentando aqui, eles são produtos com uma características diferentes, porque eles não são orientados por benchmark, né? Portanto, eles não precisam ter exposição a um determinado país necessariamente. E eles podem estar otimistas ou pessimistas com um determinado país. Em determinado momento do tempo, você pode ter uma exposição a um determinado segmento dentro dos Estados Unidos, outro, em determinado momento, você pode ter nenhuma exposição, né? Isso que eu acho que é interessante, porque da forma como a gente olha, por exemplo, o MacroStrategies, tá? É um fundo de melhores ideias da Western, né? Você tem escritórios espalhados pelo mundo, aí você tem diversos times de investimento espalhados pelo mundo, você vai lá e coleta boas ideias. De repente, uma boa ideia de investimento está na Austrália, ou tá na Ásia, né? A Ásia é um continente que tem crescido e tem oportunidades absurdamente interessantes. Não é só China, tá? Tem muito mais do que só China. Até recentemente, por exemplo, a gente estava bastante otimista com Índia, né? Era uma exposição importante, agora já não é mais, mas era uma exposição importante dentro da carteira. A gente, por exemplo, tem aqui, o MacroStrategies permite isso, tem uma exposição maior em moeda. Por exemplo, a gente tem uma visão negativa sobre o dólar americano, né? A gente acha que o dólar americano se valorizou demais e que, na média, talvez ele perca um pouco do valor que ele teve, que ele ganhou aí durante a pandemia. Então, na verdade, a gente tem uma exposição que, de certa maneira, é um pouco vendida em Estados Unidos, pelo menos no que se refere à moeda. Do outro lado, por exemplo, a gente tem uma exposição bastante grande no mercado de high grade americano. O mercado de high grade americano é o mercado de crédito dos melhores créditos dentro da economia americana. De tal modo que é uma carteira tão dinâmica que é difícil você caracterizar ela como tendo uma exposição geográfica pré-definida. E eu acho que essa é a beleza do produto. Se a boa ideia de investimento tiver na China ou no Japão, que seja. Se tiver na Europa, vai ser na Europa. Se tiver nos Estados Unidos, vai ser nos Estados Unidos, né? Isso que eu acho que fundos que têm benchmark pré-estabelecidos, eles têm dificuldade de fugir da amarra que o benchmark traz, né? E esses produtos não têm. Então, eles têm essa capacidade e essa flexibilidade. Paulo, você permite só complementar? É como se o investidor tivesse terceirizando a alocação global em renda fixa para casas que estão fazendo isso há dezenas de anos e tem bilhões e bilhões de dólares, tá? Então, o investidor ele não precisa saber se ele vai investir só no investment grade nos Estados Unidos, ou só no high yield, ou só na Europa. Ele está terceirizando isso para gestores extremamente competentes que podem navegar literalmente qualquer país do mundo. Perfeito. Perfeito. A gente está partindo aqui para a reta final da nossa live. O Denis, ele até perguntou qual que é a visão para S&P 500. Denis, até para te ambientar, a próxima live, tá, vai ser com o Fernando Ferreira, o estrategista-chefe da XP, que na primeira meia hora ele vai falar com o Michael Hasenstab, que ele é gestor da Franklin Templeton lá fora, tá? Então, mais ou menos 30 bi de dólar de gestão dos fundos, só que ele, como portfólio manager, ele olha. Então, vão ser 30 minutos ali, inclusive com tradução simultânea, tá? Porque ele vai falar diretamente dos Estados Unidos. E no segundo horário vai ser com a Gabriela Santos, que ela é estrategista global do JP. Tá? Ali com certeza acho que vale aprofundar. Aqui, por ser um painel que a gente está tratando um pouquinho mais de renda fixa, tá? Acho que não vale a gente entrar muito aqui nesse sentido. A gente está aqui nos últimos 10 minutos e tem duas perguntas aqui. São sobre fundos específicos, tá? De vocês. O primeiro ele foge um pouquinho do tema renda fixa, mas acho que vale só para dar um pitaco. Tá, Paulo, se você puder comentar, claro. O investimento Western Asset FIA BDR nível 1 informa renascimento de 53% em 12 meses. Significa que em 12 meses terei essa porcentagem de juros
e pagarei só imposto de renda, qual o risco desse investimento? Não. Isso daqui seria o retorno histórico, o retorno do fundo nos últimos 12 meses. Eu não sei de cabeça o retorno histórico, se esse é o retorno do Western Asset BDR, mas quando o fundo ele informa um retorno, é o histórico passado, não o futuro. É isso mesmo, né, Paulo? O retorno a regulação, inclusive, não te permite, te proíbe, na verdade, de fazer qualquer projeção. De oferecer retorno pré-determinado, né? Então os fundos eles têm nem pode no material dele fazer qualquer projeção sobre retorno esperado, tal. A regulação, a CVM, a Anbima, todos os reguladores ou autorreguladores proíbem que qualquer gestor o faça, tá? Então isso é o retorno passado desse produto. Esse produto é um produto de renda variável. Então, ele investe, é um produto que investe em BDRs, ele tem uma vantagem, só fazendo um pequeno merchan aqui, mas é rápido, ele tem uma pequena vantagem em relação aos fundos, outros fundos de ações no exterior, por ser um veículo doméstico, que investe em ativos domésticos, que são BDRs, né? São ações lá fora, mas que tem BDRs no mercado local. Portanto, ele tem um público-alvo mais amplo. Mas é um fundo de renda variável, portanto, ele corre todo o risco da renda variável. Mais ainda, ele é um fundo em dólar, ele corre o risco da variação cambial também. Então, ele é um fundo que teve um retorno absolutamente interessante, mas não é um fundo sem risco, não. Então, não olhe para o retorno passado como uma garantia de retorno futuro. Não o é. Né? Perfeito, Paulo. E a tributação do fundo? A tributação do fundo é uma tributação a casca aqui no Brasil é um fundo é um FIA. Então, ele é um FIA, ele tem a tributação de um FIA local. Perfeito. E Luiz, última pergunta antes da gente dar considerações finais, é uma pergunta que eu, na época de assessor, né, tive que responder muito essa pergunta, e acho que é uma pergunta bem interessante para você decorrer aqui também. Deixa eu só abrir ela aqui de novo. Cadê? Tá aqui. Luiz, o Pinco Income sofreu muito com a situação do coronavírus. O impacto foi muito grande. A Bolsa Americana já se recuperou, mas o fundo ainda não. Qual é a expectativa de recuperação do fundo? Aqui acho que vale quebrar em dois. Explicar a correlação, né, do fundo com renda variável, do Pinco Income com renda variável, e também a expectativa de recuperação do fundo em si, independente de qualquer coisa. Eu só vou tirar o fone aqui porque tá acabando minha bateria, eu tô desesperado aqui para não ficar surdo. Pode não, ir. Tranquilo. Então, de fato, o fundo teve um mês de março bastante difícil, assim como todo o mercado global, né? Não foi único e exclusivamente relacionado ao Pinco Income, e o fundo já teve uma recuperação espetacular. Ainda ele não voltou para o zero, mas ele está em torno de menos 1% no ano. É claro, valem todos os disclaimers aqui, né? Performance passada não é garantia de performance futura, que recomenda-se investimento de longo prazo, que o investidor tem que considerar todos os riscos, etc, tem que olhar a performance de longo prazo, mas ele já recuperou, sim, uma boa parte da queda máxima que ele teve. Março ele fechou algo em torno de 8% negativo, abril ele teve, eu estou olhando meus números aqui, 3,25 para cima, maio 2,66 e junho está em 1,37, então ele já recuperou uma boa parte, sim, né? Por que ele teve uma performance ruim em março? O fundo estava posicionado de uma forma relativamente conservadora dentro do que ele é permitido fazer, e no meio do mês de março, né, com toda a situação do coronavírus, você teve um problema de liquidez no mercado internacional, né? Os papéis de renda fixa praticamente não negociavam. Por incrível que pareça, os papéis de mais alta qualidade, que eram os quais a gente estava posicionado, eles acabaram sofrendo mais. Por quê? Porque como ele tem mais alta qualidade, era a única coisa que se acaba tendo alguma negociação, e eles acabaram apanhando mais ajustados ao beta, tá? E por isso que você teve uma volta também muito forte. Então, quando você teve a bazuca do Fed sendo apontada para os mercados para irrigar de liquidez, o fundo teve uma volta espetacular. Então, ainda não está positivo no ano, mas está ligeiramente abaixo. Perfeito. Obrigado, Luiz. Posso só fazer um pequeno comentário rapidamente aí?
Claro. Para o investidor, quer dizer, óbvio que quando você está, né, lambendo as feridas das perdas passadas, mas eu acho interessante olhar para esse segmento, o que a gente vê pela frente, né? E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o mercado de renda fixa, ele tem um sócio muito poderoso, que se chama Federal Reserve. Né? O Federal Reserve está provendo uma quantidade de estímulos para a economia americana, né? Através da recompra, de expansão de balanço, e aí não é mais expansão de balanço só comprando título soberano, ele já ampliou a gama de atuação para high grades, inclusive para high yields, enfim, né? Que faz com que, na verdade, você tenha, para esses mercados de renda fixa global, um comportamento que, na nossa visão, é assimétrico. Obviamente que você tem chance de perda, mas como você tem um comprador, em última instância, que é o Federal Reserve, que tem balanço ilimitado, o potencial de ganho é maior do que o potencial de perda. Não estou dizendo que o potencial de perda seja zero, né? Mas você tem um caráter assimétrico. Isso eu acho uma beleza desses produtos nesse momento do tempo. Obviamente que a gente está numa crise sem precedentes, os riscos são gigantescos, muitos dos quais a gente nem conhece, né? E então é interessante, por exemplo, você buscar alternativas que tenham de investimento que tenham esse caráter assimétrico, né? Onde a perda parece ser menor do que o ganho. Mercados de renda fixa nos Estados Unidos, por exemplo, de crédito nos Estados Unidos, principalmente do high yield, eles têm essa característica. Então, quando você olha para frente, eu entendo o problema do passado, às vezes isso corrói a gente, né? Mas quando a gente olha para frente, a relação risco-retorno desses produtos, e eu estou falando aqui do Macro Strategies, né? Mas eu acho que o Pink Income também tem um pouco dessa característica, não conheço a carteira em detalhes, mas o Macro Strategies, isso é bem verdade, a gente está tentando olhar para frente, e aí você olha e fala, pô, tem alguns segmentos aqui em renda fixa global que tem uma característica, nem equities tem isso, nem ações tem isso lá fora, né? Ações é mais balanceado, a chance de subir é igual à chance de cair. Esses mercados, alguns mercados de renda fixa global, eles têm um viés para o lado positivo, uma simetria, usando um jargão do mercado financeiro que todo mundo gosta, uma simetria positiva. Perfeito. Paulo Clini e Luiz Oliveira, muito obrigado pela participação de vocês. Para quem está acompanhando, poxa, a gente está com 2 representantes aqui que, somando o AUC, né, o capital sob gestão das gestoras da Pink e da Western, a gente está falando de mais de 2 trilhões de dólares, tá? No último, se bem que no último quadro era BlackRock, né, então eram 7 trilhões e meio de dólares. Mas também 2 trilhões e 200 não é nada para jogar maior, fora, né? Como o Luiz disse, já é muito mais do que o mercado brasileiro inteiro, e olha que o mercado brasileiro não é pequeno, né? Perfeito, mas queria agradecer novamente a participação de vocês, por terem aceitado o nosso convite, participar desse dia para a gente super especial aqui, e principalmente de promover a educação financeira das pessoas. Acho que nós que temos um pouquinho mais de conhecimento que a média, a gente tem essa missão, independente de qualquer coisa, que é bom para todo mundo. As pessoas se informando mais e melhor, elas consequentemente vão investir mais e melhor também, né? E daí vamos procurar Pink, Western e XP. Acho que essa é a minha conclusão aqui. Mas queria agradecer a presença de vocês, deixar as portas abertas para ambos sempre que quiserem voltar aqui. Se quiserem fazer uma última palavra. Não, só queria agradecê-los pela oportunidade, foi um enorme prazer. Paulo, obrigado também pelos comentários, sempre aprendo quando faço esse tipo de bate-papo, e contem com a gente, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Eu também agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil, espero que quem nos ouviu tenha gostado, tenha aproveitado alguma coisa, né? Esse bate-papo dinâmico é interessante, porque sempre fica alguma coisa para o investidor no final, e realmente o nosso papel aqui é ajudar quem está lá na ponta final, que estava acostumado a ficar no seu cantinho, recebendo CDI tranquilinho lá, sem muita dor de cabeça, a repensar o que ele tem que fazer com o dinheiro dele no futuro. E ele certamente vai ter que repensar o que fazer. Perfeito. Obrigado, senhores. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Próximo painel. Então, Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP. A primeira parte com tradução simultânea com o Michael Hasenstab, da Franklin Templeton, e o segundo com a Gabriela Santos, do JP Morgan. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito obrigado novamente. Tchau, tchau.